Bom dia, tudo bem? Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo, voltando a falar sobre o sistema nervoso. Veja bem, semana que vem é a última semana referente ao primeiro bimestre. E nessa ordem de aulas que a gente vem tendo, vai acabar exatamente na semana que vem. Então tá, a gente conseguiu, ainda bem, manter um bom andamento da apostila, de modo que na semana que vem, que é a última semana, a gente vai conseguir acabar o último capítulo da apostila. E aí na outra semana, né, que começa, se eu não me engano, dia 27, eu acho. Sim, dia 27, a gente começa a apostila 3, tá bom? E aí vamos seguir nosso conteúdo e se for necessário, se ainda estivermos de quarentena, faremos a 4 e assim sucessivamente. Porque de fato esse primeiro semestre é bastante preocupante no que diz respeito ao coronavírus e eu não consigo ter certeza que a gente vai voltar para a escola nesse primeiro semestre. Pode ser que a gente só volte para o colégio depois de julho. Vamos esperar aí, né? Não sou médico para falar, mas eu acho que tem uma grande possibilidade disso acontecer, tá bom? Então, vamos lá. Ontem nós vimos sobre o sistema nervoso a questão dos neurônios e como que rolava a transmissão de um impulso nervoso de um neurônio para o outro, como que era a comunicação entre o cérebro e as demais partes do corpo. Hoje a gente vai continuar ainda sobre o sistema nervoso, só que hoje a gente vai focar um pouco mais na anatomia dele, né, nas partes que ele possui, tá bom? Então, conforme vimos, o sistema nervoso era parte do nosso organismo que controlava a comunicação entre o cérebro e todo o resto do corpo, né? E aí, de uma forma geral, a gente pode dizer que ele é dividido, né, em duas partes, tá? Nós temos o SNC, que é o sistema nervoso central, e o SNP, que é o sistema nervoso periférico. O central, ele diz respeito à matriz, né, onde tudo é processado, onde tudo é funcionado, que são as partes interiores da nossa cabeça. Então, o sistema nervoso tem a ver com o cérebro, o cerebelo, o bulbo, o córtex, o hipotálamo, tem várias partes. A medula espinal, tá? Então, tudo isso que envolve a parte do cérebro e seus componentes agregados ali tem a ver com o sistema nervoso central. O cérebro, por exemplo, ele nos permite os pensamentos, ele nos faz ter emoções, a nossa memória, a coordenação dos movimentos, tudo isso tem a ver com o cérebro. O cerebelo tem a ver com o nosso equilíbrio, a coordenação motora. O bulbo tem a ver com as coisas mais fisiológicas, tipo respiração, é, o, os batimentos cardíacos, tá? Todas essas partes dos cérebros diferentes apresentam também funções diferentes, tá? E o nosso cérebro, ele é dividido em quatro partes, chamadas de lobos. Lobo frontal, lobo occipital, né, um de cada lado, lobo parietal. E aí, por isso, por exemplo, supondo que eu sofri um acidente, aí daqui de um ano um outro amigo meu sofreu um outro acidente. Nós dois batemos a cabeça. Pode ser que tipo eu perca a memória, porque eu lesionei uma parte do cérebro associada à memória. Pode ser que ele perca a coordenação motora, porque ele lesionou uma parte do cérebro associada à coordenação motora. Então, como o nosso cérebro é dividido em lobos diferentes, em lesões em áreas diferentes vão deixar sequelas diferentes, tá? Então, o sistema nervoso central, SNC, envolve a nossa cabeça e os componentes internos dela. O cérebro, né, e o córtex, o hipotálamo, o bulbo e tal. E a medula espinal, que é o primeiro osso que sai do cérebro, que vai originar a nossa espinha. Essa medula é ela quem recebe o impulso nervoso e distribui para a espinha para que esse impulso chegue no braço, na perna, enfim, aonde eu queira movimentar. E a mesma coisa no contrário. Se alguém pisou no meu pé ou eu furei meu dedo, é a medula espinal que vai receber esse impulso nervoso para mandar para o cérebro para que ele possa processar essa informação, tá bom?
E o sistema nervoso periférico, a palavra periferia, periférico, tem a ver com longe do centro. Então, o sistema nervoso periférico são as demais áreas afastadas do sistema nervoso central. Tipo, tirando a cabeça, é todo o resto. Então, o sistema nervoso central, os órgãos internos da cabeça, periférico, todo o resto do corpo, tá? E aí, esse periférico, ele vai ser formado pelos nervos, tá? Que são os nervos cranianos, que são os nervos que estão na cabeça, né? Eu pisco através de um impulso conduzido por um nervo craniano. Eu falo através de um impulso conduzido por um nervo craniano. Eu mastigo um alimento através de um nervo craniano. Ou então através dos nervos espinhais, que são aqueles que estão distribuídos a partir da nossa espinha, que vão abastecer os impulsos nervosos por todo o corpo, né? Então, o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos cranianos e os nervos espinhais, que são os demais nervos do corpo, tá? E aí, esse sistema nervoso periférico, ele vai poder ser dividido em duas partes também, tem duas subdivisões, que seria o sistema nervoso periférico autônomo e o sistema nervoso periférico somático. Basicamente tem a ver com controle das ações. O sistema nervoso somático, ele é aquele que a gente pode controlar o que a gente quer, são as ações voluntárias. Por exemplo, eu mexer o meu dedo, sistema nervoso periférico somático. Eu mastigar, sistema nervoso periférico somático. Eu piscar, somático. Tudo aquilo que eu posso controlar, tudo aquilo que eu tenho que é uma ação voluntária, né, que eu escolho fazer, é associada ao sistema nervoso periférico somático. Já tudo aquilo que eu não posso controlar, tipo os meus batimentos cardíacos, a digestão do meu corpo, dos meus alimentos, a absorção de oxigênio pelos meus alvéolos, a produção de urina, enfim, a liberação de hormônios, todas essas ações que são involuntárias, ou seja, todas essas ações que eu não tenho domínio sobre ela, que eu não escolho executá-las, elas simplesmente estão rolando ali, eu querendo ou não, são ações do sistema nervoso periférico autônomo. Então, autônomo é aquele conjunto de ações do sistema nervoso periférico na qual eu não tenho domínio sobre elas, tá? Já o somático, são as ações na qual eu opto por fazer. Então, assim, o sistema nervoso acaba ficando primeiramente dividido em central e periférico, e o periférico rola uma subdivisão, onde ele é somático, naquelas ações no qual eu tenho controle, ou autônomo, naquelas ações na qual eu não tenho controle, tá? E esse autônomo rola também uma subdivisão. Então, no sistema nervoso periférico autônomo, eu tenho dentro dele outros dois sistemas. O sistema simpático e o sistema parasimpático, que são sistemas antagônicos. Conforme eu falei aí, tudo que é involuntário tem a ver com autônomo. E aí, o simpático e o parasimpático, eles atuam de maneira antagônica para que ele possa regular essas ações involuntárias. Por exemplo, o coração. Eu vou correr, vou fazer alguma atividade física. O sistema nervoso autônomo simpático vai acelerar o meu coração. Eu parei essa atividade. Pronto, acabei de correr. Agora o parasimpático vai desacelerar o meu coração. Por exemplo, eu comi. O sistema nervoso autônomo parasimpático vai acelerar o processo de digestão, vai estimular que essa digestão ocorra. Acabou a digestão, eu estou acabando os alimentos ali no meu estômago, o simpático vai diminuir a atividade. Outro exemplo, o sistema nervoso simpático, ele relaxa os meus brônquios para que o oxigênio entre. O oxigênio entrou, agora o gás carbônico tem que sair. Então, o parasimpático vai contrair os meus brônquios para que o gás carbônico saia, certo? Não tem muito assim relação sobre, tipo, o parasimpático sempre estimula e o simpático inibe ou vice-versa. Não, isso não tem a ver. Pode ser que
Algumas ações é o simpático que estimula e algumas ações é o parasimpático que estimula. A questão é que sempre o que um estimular, o outro vai inibir. Eles são antagônicos, eles agem de maneira contrária. Um é sempre o oposto do outro. Se um acelerou, o outro diminui. Se um estimulou, o outro inibiu. E assim vai, tá? E aí, cada um deles tem neurotransmissores específicos. Por exemplo, tá? O neurotransmissor do sistema simpático é chamado de epinefrina. Epinefrina. Esse é o neurotransmissor exclusivo das ações do sistema simpático. Já o sistema parasimpático também vai ter um neurotransmissor específico para suas ações, que é a acetilcolina, tá? Epinefrina simpático, acetilcolina parasimpático. Simpático iniciou, parasimpático inibiu e vice-versa. Parasimpático iniciou, simpático inibiu, tá bom? Nós vimos agora então a aula 27 sobre a anatomia e a fisiologia do sistema nervoso. E aí eu gostaria, por favor, que vocês realizassem os exercícios das páginas 58 e 59, tá bom? Vai ficar faltando aí mais 2 aulas, que é sobre os 5 sentidos, e depois o outro capítulo que é sobre evolução. E aí a gente vai ver nas próximas 2 aulas da semana que vem. E aí a gente conclui a nossa apostila, ok? Espero que tenha ficado tudo esclarecido aí. Fiquem em paz.